Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sejam bem-vindos à terça-feira do Pensamento Fértil. E o teu pensamento é fértil, você recebe a semente que é a palavra. E você traz à tua memória o que te dá esperança. E você tem os pensamentos lá do alto. E os pensamentos do Senhor são mais altos. Pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Irmãos, como nós nos distraímos com as coisas terrenas, com as coisas aqui da terra, das coisas de baixo. Nós ficamos distraídos numa busca vazia, porque nós estamos atentando para coisas que perecem. Mas quando o teu pensamento ele é eterno, quando a tua busca é a eternidade, então você anda num outro nível espiritual. E que seja assim a nossa busca e que seja assim a nossa caminhada. Nós estamos na semana, e seja bem-vindo à semana dos encontros inéditos. E a palavra encontro já é uma palavra que me desperta, porque encontrar alguém é maravilhoso, né? Ter a comunhão, encontrar uma pessoa, ter esse encontro é algo que nos renova. O encontro inédito, a marca do mistério de Belém. Quantos encontros aconteceram em Belém? E o que acontece em Belém? Aquilo que vai determinar todos os nossos encontros, que é Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus nasce em Belém, a raiz de Jessé, o filho de Davi, Davi que também nasce em Belém, Belém de Judá, glória a Deus. Sabe que Belém é uma posição. Quando Noemi, nós estamos nesse mês falando de Ruth, quando Noemi e Elimeleque, os seus dois filhos, eles vão para Moabe, eles estão saindo de Belém, de uma posição, de um lugar que era deles por herança. E eles vão para Moabe por causa de uma situação temporária, de uma escassez. E quando eles chegam em Moabe, há uma perda sequencial, né? Porque Elimeleque morre os seus dois filhos. Então, a história é que Noemi, que significa doçura, o nome dela, agradável, doçura, ela está em Moabe com suas duas noras, 3 mulheres, sem um sacerdote, sem um homem por elas. Então, Noemi ouve que o Senhor tinha abençoado o seu povo em Belém e resolve voltar. E quando ela volta, irmãos, Orfa fica no caminho, uma das noras, e Ruth decide ir com ela até o fim. E nós temos aqui a marca daquele que fica no caminho porque busca suas próprias coisas, busca o seu próprio caminho. E nós vemos em Ruth aquela que desejou um novo e um vivo caminho e desprezou Moabe, a casa do seu pai, os deuses do seu pai, porque ela declarou para Noemi, o teu Deus é o meu Deus. E a decisão de Ruth, irmãos, imutável, porque Noemi até desistiu de convencer ela. Então elas chegam em Belém. E como que Noemi ela chega em Belém? A palavra fala aqui que elas chegam lá e as pessoas perguntam, né? Tá lá em Ruth 1, versículo 19. Será que essa mulher é Noemi? Porque o povo ficou alvoroçado com a chegada de Ruth e de Noemi na cidade. E aí Noemi responde, não me chamem Noemi, melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Hoje, irmãos, eu quero declarar essa palavra, que o sonho de uma Noemi amarga vai voltar a ter doçura e que nós não vamos aceitar a deformação como identidade. Vamos voltar a girar nos ventres escolhidos. O que acontece é que Ruth, Orfa não tiveram filhos e os filhos de Noemi morreram em Moabe. E o que ficou em Moabe? Sabe o que acontece lá em Moabe? Moabe, essa condição, quis trazer uma contaminação para Noemi de amargura. Porque ela fala que o Senhor tirou o que ela tinha, que ela saiu de mãos cheias de Belém e voltou com as mãos vazias. Mas sabe que às vezes nós precisamos nos esvaziar para nos enchermos de realidade. Então ela estava vazia, não para viver uma amargura, mas para ser restaurada da sua doçura. Era o que o Senhor queria trazer, porque o Senhor tem sempre para nós um plano de restituição. Irmãos, então nós vemos essa condição de Noemi, aceitando uma deformidade de mulher amarga. Então me chama de amarga, porque é só amargura que eu tenho. E às vezes na tua vida, você enxerga as coisas e pensa que aquilo o Senhor quis te ferir, que é uma amargura, que é uma dor, e por que isso me acontece? Por que eu estou nessa condição? Só que não existe um cenário desfavorável para te expor e simplesmente te fazer sofrer à toa. O nosso sofrimento, ele precisa produzir um testemunho. E o que o Senhor queria de Noemi, de Ruth, era extrair um testemunho. É maravilhoso porque a história de Ruth é uma inclusão, ela que era uma estrangeira, né? E o Senhor a inclui porque ela define que vai servir o Deus de Noemi. A decisão dela é tão firme, é tão real, e ela vive o fruto dessa decisão. Mas aqui falando de Noemi, nós vemos então que Noemi falou, me chama de amarga, porque ela quis aceitar isso, mas o Senhor deu a ela Ruth. Irmãos, e Ruth para Noemi é aquela que vai restituir
vai dar a ela um filho chamado Obed, que significa adoração. Obed, que é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Olha que inclusão maravilhosa na genealogia de Jesus. E quem cuidou de Obed foi Noemi. Havia uma grande restituição que as pessoas reconheceram que Ruth era melhor do que 7 filhos para Noemi. Então olha que grande restituição do Senhor, que resgate maravilhoso que o Senhor tinha naquele encontro em Belém. Ruth encontra Boaz. E Noemi ia encontrar Obed, a sua continuidade. Olha, não tinha como ter continuidade em Moabe, porque Moabe servia a Moloque. O povo moabita servia a deuses que consagravam suas crianças, então impedia a continuidade. O filho de Ruth jamais seria consagrado a Moloque, porque ela definiu a sua decisão de ter o mesmo Deus de Noemi, o Deus de Israel. Deu a ela uma continuidade que nunca Moabe poderia dar. Isso é Belém na nossa vida, essa posição espiritual onde você tem continuidade, aonde o fruto não é tocado. No segundo momento nós vemos das ervas amargas lá no Egito. Quando o Senhor falou, eu não quero ler todos os textos aqui, mas em Êxodo, a palavra do Senhor fala em que o povo sairia do Egito, a sua libertação da escravidão, que era uma amargura, e eles então fariam o cordeiro e eles comeriam o quê? Ervas amargas. E o que representava comer ervas amargas? É aquilo que eu vou devorar. O cordeiro é Jesus e eu passo a minha amargura com Jesus. Isso representa uma saída. Então nós vemos aqui Noemi saindo de Moabe e esse segundo momento de ervas amargas, o povo saindo do Egito, transição, deixar para trás o que para trás fica. E isso também tem a ver com a amargura, o teu passado de dor, a tua perda, a vergonha que aconteceu. Olha, em nome de Jesus, eu tenho uma Páscoa. Páscoa que significa Pessar, que é passagem. Eu tô passando, eu tô saindo, eu estou avançando. E era mesmo uma festa, né, comemorada até os dias de hoje, mas uma festa que o Senhor deu como para não esquecer que essa é a tua lembrança. Então eu vou trazer essa lembrança aos meus pensamentos. Meu pensamento é fértil, porque a Páscoa definiu a minha vida, definiu a minha saída, definiu um novo destino, me ajustou no caminho da terra prometida. Em nome de Jesus. E um terceiro momento nós vemos das águas amargas, porque exatamente nesse caminho, depois desse evento de sair do Egito, nós vemos aqui, Êxodo 15, diz assim que as águas estavam amargas. A palavra do Senhor fala, isso também tem em Números 5, e fala dessas águas amargas, aonde o Senhor falou para colocar uma árvore, jogar madeira ali. O que significa essa madeira? Significa o próprio Cristo. Cristo era o Cordeiro. Cristo também é essa árvore de vida, é essa madeira que foi lançada e as águas ficaram doces, saudáveis. Ó, Senhor Jesus, sabe o que resolve a tua vida? É mesmo a presença do Senhor. Não deixa que as águas do teu interior fiquem amargas, que você seja amargo com quem você encontra no caminho, porque é só o que você tem para dar, mas que essas águas se tornem doce pela presença do Senhor, essa presença que é doce e agradável. Então o Senhor nos visita nesse dia, como essa água viva. Ele te visita nesse dia, te fazendo essa fonte de água viva, porque Ele, como essa madeira, é mesmo a marca da cruz na tua vida. E nós temos isso porque Páscoa também é cruz. E nós vemos o Senhor Jesus vencendo a nossa amargura, rasgando o véu na cruz, naquela madeira, no madeiro. O Senhor venceu e nos restituiu essa alegria. Glória a Deus por esse dia, que nós possamos viver as nossas vitórias. Nós não somos pessoas super-heróis, né, invencíveis, mas o poder de Deus opera na nossa fraqueza, quando reconhecemos toda essa fraqueza e podemos acessar a verdadeira fonte de força, em nome de Jesus. E glória a Deus, irmãos, porque nós temos, a palavra fala em Hebreus, sobre não se contaminar com essa amargura, que o nosso coração não brote, né, raiz de amargura. Não. Nós temos uma raiz de Jessé. Você tem uma raiz de continuidade, uma raiz que você só pode acessar em Belém, na casa do pão da vida. Você tem esse pão, você tem essa vida, você tem esse acesso. E eu quero profetizar aqui 3 encontros doces. É a semana do encontro inédito. Você vai ter os encontros doces aqui do Senhor, vai ter a alegria de viver esses encontros. Sempre que fala de Ruth, de Noemi, eu vou até 2019, foi o ano que eu saí de Brasília e fui para São Paulo.
E nessa transição, eu estava deixando, de certa forma, Moabe, que um dia foi Belém para mim, mas naquele ciclo já não era mais. E muitas coisas morreram ali, né? E eu tive essa sensação de ter voltado vazia. Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu entendi que eu precisava mesmo estar vazia. Eu precisava me esvaziar dos conceitos que eu tinha da religiosidade que estava em mim, das coisas que eu estava vivendo, para acessar agora os novos encontros, né? E esses encontros vão muito além do que de uma esfera física, mas tu começa a encontrar a essência do Senhor, a realidade que tu sempre buscou, o que tu sempre desejou para o teu espírito sempre ansiou, né? É teu anseio, é tua sede, era tudo que eu sempre desejava. Só que para viver esse tudo que eu sempre desejava, foi uma desconstrução que eu não podia imaginar e que eu nunca desejei. E quando nós vivemos isso, esse constante quebrantamento, o Senhor vai te quebrantando e o Senhor quer nos quebrantar no campo do nosso resgate. E eu estava um pouco resistente, um pouco noemi, até conseguir acessar esse resgate, até conseguir entender que o Senhor estava resgatando não só a minha essência, mas uma história que eu não tinha vivido, não estava vivendo. Estava dentro de uma religiosidade, debaixo de uma acusação. E eu lembro que teve um dia que nós tínhamos, né, nessa denominação campanhas de jejum, e eu queria muito estar com pessoas que estavam ali perto de onde eu morava naquela época. E eu lembro, irmãos, que era o jejum, o nome do jejum era De Moabe a Belém. E eu estava em oração aquela semana para que eu não precisasse mais estar naquele lugar. Eu queria estar em comunhão com a realidade, com o que eu acreditava, mas estar debaixo de uma submissão. E naquele dia, no primeiro dia daquele jejum, eu cheguei lá na reunião e o irmão, né, naquela época o líder responsável, falou: olha, hoje eu vou te enviar para tal lugar. E esse lugar era Vinhedo. Em Vinhedo, glória a Deus, quantos resgates, né? Eu fiz uma compra essa semana na internet, fui olhar, a origem tá saindo de Vinhedo. E glória a Deus, porque Vinhedo marcou a minha vida num resgate, Louveira marcou o resgate da minha voz na rádio, declarando vida, as reuniões e todas as coisas, e tudo isso para mim é uma marca muito grande da riqueza que existe em Belém. Mas Ruth, ela já era rica, mesmo colhendo as espigas no chão. Porque quando eu estou me prostrando no campo do meu resgate, o Senhor está me quebrantando. E isso me faz enxergar os céus abertos. E glória a Deus. Irmãos, eu quero profetizar aqui esses encontros doces. O primeiro deles, essa Noemi, ela encontra Obed, ela encontra doçura, ela encontra continuidade. Que doçura foi para Noemi pegar nos braços Obed, olhar e enxergar, o Senhor me resgatou, o Senhor resgatou a minha continuidade. Aquilo que parecia que eu tinha perda agora, eu estou de novo com as mãos cheias. Porque isso é algo que ela pontua, que o Senhor deixou ela de mãos vazias. Mas agora Obed está nas mãos de Noemi, as mãos cheias. Aleluia. Um segundo encontro poderoso é a viúva de Naim. Porque lá na cidade de Naim, que também significa Noemi, ela está indo sepultar o seu filho. E ela encontra Jesus. Que encontro doce. Tu viver como viúva e ter a segunda maior perda, que é o teu filho, né? E tudo que você tinha, você não tem mais. Mas eu encontro Jesus. E ele restaura a sorte daquela mulher. Ressuscita o seu filho, traz de volta aquilo que estava completamente perdido. Sabe o que é essa marca que o Senhor te encontra no caminho? Existe um encontro de vida, um encontro que ressuscita a tua continuidade, que não vai tocar a tua herança. Eu profetizo isso sobre os meus filhos. O inimigo não toca a nossa herança, porque o Senhor nos encontra. No caminho de morte, a ressurreição vai te encontrar. Em nome de Jesus, a nossa herança está guardada. Essa palavra nesse mês de Ruth tem a ver com a herança, com os nossos filhos, tem a ver com a continuidade, com uma herança improvável. E talvez você tenha os teus filhos numa condição improvável. É improvável que isso aconteça, é improvável que ele seja um servo do Senhor, improvável. Mas essa tua herança improvável vai ser um teu desfrute, vai ser uma realidade em nome de Jesus. Os nossos filhos são herança do Senhor. E em terceiro lugar, esse terceiro encontro é o encontro com os irmãos, né? Porque a palavra do Senhor fala no Salmo 133.
Diz assim, ó, como é bom e agradável. Algumas versões dizem como é doce e agradável viverem unidos os irmãos. E é como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, e desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a sua bênção e sua vida para sempre. Essa é a nossa comunhão que nós estamos vivendo aqui. Irmãos, a palavra fala aqui, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, Hinematov, o Manaim Shevet, o Manaim, né? Esse Naim, o Manaim, porque ele está dizendo que é doce, que é agradável, que é essa comunhão é agradável. E sabe o que o inimigo quer fazer? Colocar divisão entre os irmãos. Por isso que o Senhor abomina essa divisão, essa contenda entre os irmãos, porque é agradável. Porque quando você tem comunhão, você tem vida e bênção para sempre. O contrário disso, quando você está na divisão, tem morte, tem amargura, e o inimigo quer pôr raiz de amargura nos relacionamentos. Mas nós vivemos o que Ruth pôde oferecer. Ruth é amizade, significa o nome dela amizade, e é o que você vai oferecer, porque na aflição o amigo se torna um irmão. Nós somos irmãos e nós vamos viver essa vida na terra que o Senhor nos deu com a alegria celestial de uma comunhão genuína, muito além de comparações, muito além de divisões, muito além de amarguras, porque nós descobrimos a doçura do encontro, a doçura dessa comunhão, e você vai desfrutar dessa doçura, que você desfrute dessa palavra, desfrute dessa vida, desfrute da realidade do Espírito, porque é isso que o Senhor tem para nós. Sabe que Ele é o teu pão, Ele é o que está reservado. Nós temos os mistérios de Belém. Se eu tenho esse mistério, eu tenho coisas escondidas, eu tenho segredos com o Senhor, você tem mistérios com o Senhor. Olha o maná, o Senhor fala que ao vencedor ele vai ter direito ao que é um maná escondido, existe uma porção preservada. Quando você vê na palavra do Senhor a arca da aliança que tinha os seus elementos, o que tinha escondido dentro daquela arca também havia um maná. O que é isso? É o pão, é o suprimento. Quando Noemi, Elimeleque, os seus filhos vão a Moabe, eles estão preocupados com o que eles vão comer, beber e vestir. Mas quando você tem uma posição espiritual definida, você está em Belém, você não tem preocupações com o que vai comer, beber ou vestir. O Senhor vai te dar todas essas coisas, eu tenho acesso, é o Senhor que me supre, eu tenho o pão da vida, como está escrito em João 6. Nós somos alimentados por essa vida. Então, a tua identidade, ela não é definida por uma circunstância, mas pela realidade. Você não está na expectativa de achar alguma coisa em Moabe, mas você tem a perspectiva da eternidade em Belém. É a perspectiva que o Senhor me dá daquilo que é eterno, de um pão que não cessa, porque o maná era para cada dia, né? Um gomer, todo dia a pessoa tinha direito a uma porção diária. Mas aquele maná que estava guardado na arca, ele permaneceu por tantos e tantos dias. Porque o Senhor tem algo reservado, existe um mistério no supridor, existe um mistério no resgatador, e existe esse mistério de Belém, que é onde acontecem os encontros, os resgates, o anjo, a anunciação, o novo que nasce, a luz para os gentios, a inclusão de Ruth. Irmãos, que esse dia seja marcado por esse encontro de inclusão, esse encontro de alegria, de céus abertos, de saber que a palavra do Senhor se cumpriu, de que a palavra de Deus não volta vazia. Por isso que a tua boca, os teus lábios nesse dia sejam definidos pela tua identidade espiritual. Não, você não é Mara, você é Noemi, você carrega a identidade de quem vive restauração, de quem ainda não chegou na conclusão de um testemunho. Não tem nada que seja desfavorável na tua vida, que não vá ser a favor dos testemunhos, a favor dos céus, a favor da aliança. Você não veio na terra para ter uma vida confortável, mas para viver o confronto do testemunho. Em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe vocês demais. Eu estou muito feliz de pregar essa palavra nesse dia, porque o Senhor tem a sua continuidade, os ventres escolhidos vão gerar, você vai gerar, o teu pensamento é fértil. E a nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com, porque quem é fértil, quem tem seu pensamento fértil, quem entende o que é Bethlehem, quem sabe viver essa realidade, quem quer viver a comunhão, quem quer a bênção e a vida para sempre, não está preocupado em reter alguma coisa, mas em entregar todas as coisas, em ser um abençoador.
libera a tua vida, seja um abençoador de vidas, seja um semeador de sementes, seja aquele que tem a mesa farta para repartir. Eu não tenho a mesa farta para mim, porque eu quero garantir meu suprimento. Eu tenho a alegria do repartir. Eu não quero agradecer o pão que eu tenho para comer, mas a alegria de poder repartir, que seja sempre esse pão. É o pão que não vai te faltar, não vai faltar, sempre vai multiplicar e sempre vai sobejar quando você tem a tua aliança com esse pão que não perece, o pão que desce dos céus. Aleluia! Glória a Deus porque nos alimentamos de realidade. Que o Senhor te abençoe nessa terça-feira com essa alegria, com essa palavra viva no teu espírito, com essa esperança viva para viver a palavra de Deus, para entregar um testemunho e glória a Deus em todas as coisas, testificar dessa comunhão e dessa unidade. Deus te abençoe desde Sião e como está escrito no Salmo 84, nós temos os caminhos para Sião, esses caminhos aplainados, o Senhor te dá caminho para Sião, é para lá que nós estamos indo, nós temos aliança com a nossa origem. Esse é o nosso destino, a nossa origem celestial. Foi isso que Ruth declarou. Ela não queria mais aliança com Moabe, ela tinha aliança com Belém, com o seu destino. As nossas origens estão em Sião. Deus te abençoe, valeu demais. Shalom. Aleluia. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, nesse dia nós te louvamos, Senhor, e nós te engrandecemos. Louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia se renova a cada manhã, Senhor. Te louvamos porque grande é a tua fidelidade. Te louvamos porque certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas e nós habitaremos na tua casa, Senhor, enquanto nós vivermos. Nós sabemos que o Senhor não habita em templos construídos por mãos humanas, porque a terra não consegue te conter, Senhor. E também os céus não contêm o Senhor. O Senhor é soberano sobre os céus, o Senhor é soberano sobre a terra, o Senhor é soberano sobre tudo e todos. Não há nenhum nome na terra, no céu, não há nenhum nome nessa era e nem na vindoura que se iguale ao teu nome, Senhor. Senhor Jesus, nós podemos te invocar a cada dia, Senhor. E à medida que nós te invocamos, nós somos salvos pelo Senhor. Somos resgatados, somos regenerados, somos apacentados pelo bom pastor que é o pastor e bispo das nossas almas. Ó Pai das luzes, ó Príncipe da paz, ó brilhante estrela da manhã, ó Deus forte, ó Senhor Jesus, Tu que é aquele que enviou o Consolador, o Espírito Consolador, o Espírito que nos ensina acerca de toda a palavra, que nos ensina as palavras de Jesus, que nos ensina a obedecer ao Senhor. Ajuda-nos a cada dia, Espírito Santo, a guardarmos as palavras de Cristo no nosso coração, a guardarmos as palavras de Deus no nosso coração, para não pecar contra Ti, Senhor. Quebranta todos os dias, Senhor, o nosso homem interior. Nos submete ao Senhor. Nos submete ao Teu Espírito, nos submete ao Teu apacentar, nos submete ao Teu pastorear. Senhor Jesus, nós precisamos do Senhor. Nos organiza por dentro, Senhor. Nos ajusta por dentro, Senhor. Cada um dos meus irmãos, cada um daqueles que se conectam com o Senhor, cada um daqueles que pertencem ao corpo de Cristo, cada um daqueles, Senhor, que choram, Senhor Jesus, em suas camas, amargurados, Senhor. Derrama mesmo sobre cada coração a Tua doçura, a Tua palavra, Senhor. As Tuas palavras são doces como mel. A sabedoria que vem do alto, Senhor Jesus. As palavras ditas com base na sabedoria que vem do alto, inspiradas na sabedoria que é o próprio Cristo. Essas palavras ditas, Senhor, são palavras doces como favo de mel, são medicina para o corpo e doçura para a alma. Senhor Jesus, faz das nossas palavras que são doces como mel. Nos abençoa todos os dias, ó Pai das luzes. O Senhor é aquele que de fato detém e provê
toda fonte, toda luz, toda sabedoria. Nós queremos estar conectados ao Senhor, porque aquele que se une ao Senhor é um só espírito contigo, Senhor. Estamos conectados, estamos aliançados, Senhor Jesus. Não somos pessoas amarguradas. Nós vencemos a amargura porque nós recebemos todos os dias a Tua palavra. Nós nos expomos ao Senhor, nos expomos ao Verbo vivo de Deus, nos expomos ao Filho de Deus. Ó Filho de Deus, liberta todos os homens escravos do pecado, porque todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O Senhor não nos tem dado um espírito que nos atemoriza como outrora andávamos atemorizados, escravizados, fragilizados por Satanás, fragilizados pelo pecado. Mas o Senhor tem nos dado o espírito de poder, de amor e de moderação. Nos envia debaixo dessa moderação, nos envia debaixo desse amor, nos envia sob, Senhor Jesus, debaixo em submissão a esse poder, Senhor, em nome de Jesus. Tu és o Deus que é compassivo, Tu és o Deus que é misericordioso. Enche os nossos corações de misericórdia, Senhor Jesus, porque o Teu amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos cheios, supridos, abastecidos por esse amor, Senhor. O Senhor nos ensina, todos os dias nós somos encorajados, impulsionados pelo Espírito a orarmos em todo o tempo no Espírito, a vigiar em todo o tempo, Senhor. Porque aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Quebranta o nosso coração, sonda, Senhor Jesus, o nosso interior, analisa as nossas motivações e intenções, veja se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno, Senhor. É o Senhor quem nos conhece, é o Senhor quem nos vê. O Senhor nos vê no nosso interior, o Senhor nos vê no nosso profundo ser, Senhor. Assim como Noemi declarou, Senhor, o sentimento que ela tinha de estar amargurada, não me chamem de Noemi, me chamem agora de Mara, porque o Deus Todo-Poderoso estendeu a sua mão sobre mim. O Deus Todo-Poderoso, Ele me fez amargurada, Senhor Jesus. Mas louvado seja o Senhor também, nos posiciona como Rutes, tanto homens como mulheres. Faça-nos ser essas pessoas dispostas, essas pessoas disponíveis, essas pessoas que abençoam a vida de outras pessoas, que se dispõem, Senhor. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, nos envia debaixo da Tua liderança, Espírito de Deus, nos faz concordarmos com os céus. Faça-nos ligar aqui na terra o que o Senhor deseja nos céus. Faça-nos desligar aqui na terra o que o Senhor deseja que seja desligado nos céus. Nos ajusta, ó Pai. Somos os Teus filhos. Precisamos do Senhor todos os dias, Senhor. Precisamos vigiar. Nos posiciona como verdadeiros atalaias, Senhor Jesus. Atalaias na torre de vigia, vigiando em todo o tempo, orando em todo o tempo, Senhor. Ouvindo e anunciando o que se ouve. Faça-nos ouvir diligentemente e atentamente a Tua voz, que fala no nosso espírito. A unção que nos ensina todas as coisas, Senhor. Nos guia, nos ensina por essa unção. Nos ajuda, Espírito Santo, nos submete à vontade de Jesus, nos submete à vontade do Pai, nos submete à palavra de Deus, o Verbo encarnado, que é a pessoa de Jesus Cristo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor não tem tornado a nossa vida amarga, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nos faça discernir mesmo as estações, nos faça discernir todos os ciclos, Senhor Jesus. Nós queremos compreender que o bem é bem, o mal é mal, que as trevas são trevas e luz são luz, que amargo é amargo e que doce é doce. Somos homens espirituais que a tudo discernimos e por ninguém somos discernidos. Te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar.
minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Oh, sempre estarás, Senhor. Sempre estarás, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é, minha vida é, minha vida é, minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e
sempre estás, para sempre estarás, sempre estarás. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, e mais fundo, Senhor, nós queremos ir mais fundo nessas águas. Oh, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Oh, eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas.